Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo do Alan Procópio. A proposta desse vídeo é falar sobre autoestima profissional. Por que esse tema, Alan Procópio? Esse tema é um pedido, na verdade, de várias clientes que têm falado sobre momentos que têm interferido de maneira negativa no seu desenvolvimento profissional. Então, as minhas clientes, elas são profissionais autônomas, que dependem muito de ações próprias para fazer o seu negócio girar, o seu negócio acontecer. E quando essas pessoas, essa profissional, ela não está muito bem, ela começa a ter alguns sintomas comportamentais que interferem de maneira direta no seu trabalho, no seu negócio. Exemplo, a pessoa que tem uma autoestima baixa, ela não vai vender tão bem quanto uma pessoa com uma autoestima elevada. Uma pessoa com uma autoestima baixa, ela não vai ter tanta motivação para poder criar formas novas de oferecer os seus produtos ou os seus serviços do que uma pessoa com uma boa autoestima. Então, a proposta desse vídeo é primeiro apresentar como nós chegamos em um quadro de autoestima baixo e o que nós devemos fazer para sair rapidamente desse quadro de autoestima. Aproveitando o ensejo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, assine o sininho para as notificações, porque todos os conteúdos que são postados aqui nesse canal no YouTube é para ajudar você a entender melhor como viver a sua vocação, como empreender a sua vocação. Então vamos lá. Temos um quadro aqui atrás, a ideia é colocar alguns conceitos aqui e eu quero apresentar o primeiro ponto, diz respeito a um poder que todo ser humano tem, que muitas vezes é ignorado. Esse poder é o poder da decisão, certo? O poder da decisão, decidir. Tudo que você faz é resultado daquilo que você decidiu. Se você acorda cedo, é porque você decidiu acordar cedo. Se você não acorda cedo, é porque você decidiu não acordar cedo. Então, no final das contas, a decisão é o elemento mais pragmático para você saber a causa dos resultados da sua vida. Se a sua vida está bacana, se você está vivendo bem, está numa condição financeira boa, parabéns! Isso é resultado de decisões inteligentes. Se você está endividado ou tua vida está uma bagunça, ou as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse, resultado de decisões. Então, se você começa a regular o seu poder decisório, você começa a ter mudanças ao longo da sua vida. Mudanças para melhor, melhorias, tá? Mas toda decisão, ela sofre duas influências. Ou ela vai ser influenciada pelas suas emoções, certo? Ou a sua decisão vai ser influenciada pela sua razão, certo? Devo fazer, mas não gosto de fazer. Tudo aquilo que você deve fazer, mas não gosta de fazer, se você fizer, é porque você decidiu pela razão. Se você deixa de fazer, é porque você decidiu pela emoção. E quando a pessoa está com a autoestima baixa, ela vai ter decisões mais complicadas. A pessoa, quando ela está com a autoestima baixa, quando ela está mal, ela não tem tanto poder de decisão inteligente como se ela estivesse bem. Mas devemos entender também que a pessoa ter uma autoestima baixa é porque ela tomou algumas decisões precedentes que fizeram com que ela entrasse nesse estado. Exemplo, se eu tenho um medo, e um medo que eu estou percebendo muito nas mulheres empreendedoras, é o medo da rejeição, certo? Se eu tenho esse medo da rejeição, se esse medo existe, e esse medo existe acho que em todos os profissionais autônomos, eu preciso tomar uma decisão. Qual é a decisão que eu devo tomar com relação a esse medo? Bom,
apesar de eu ter o medo de ser rejeitado por você, mesmo assim eu vou oferecer para você o que eu tenho para oferecer, o meu serviço. Isso é uma decisão. Uma outra decisão, que talvez não seria tão inteligente como esse primeiro exemplo, seria você decidir o seguinte com relação ao seu medo da rejeição. Ninguém vai aceitar, ou ninguém vai gostar, ou eu não sou boa o suficiente, então eu nem vou oferecer. Isso também é uma decisão. E essa decisão vai fazer com que você tenha resultados não tão bons quanto a decisão de você oferecer independente do medo da rejeição. Tá? E esse negócio de decisão ele é tão interessante que muitas vezes a gente sabe o que temos que fazer, mas não fazemos porque não decidimos. Então a decisão é uma ação interna que faz com que nós entremos em ação para mudar a nossa realidade. A nossa realidade atual é resultado das decisões que a gente toma. E se por acaso, você que está assistindo esse vídeo, você está com a autoestima baixa, você já parou para pensar se você tomou a decisão de sair desse estado emocional? Você já tomou a decisão de pedir ajuda? Você já tomou a decisão de entrar em movimento? Porque muitas vezes a gente sabe que tem que pedir ajuda, que tem que entrar em movimento, mas às vezes a gente não tomou a decisão. Então a decisão é um poder que vai te levar para cima ou para baixo. Vai depender de como você reflete sobre essas coisas. E eu quero apresentar para você aqui nesse vídeo 3 pontos, 3 elementos que eu considero importante para você decidir sair de um estado de baixa autoestima, tá? O primeiro diz respeito a uma reflexão profunda. Essa reflexão profunda ela deve ser direcionada ao seguinte tema: eu reconheço tudo que eu sei, que eu sou e que eu faço. Muitas vezes a pessoa entra numa onda de baixa autoestima porque ela para de se reconhecer, ela não se reconhece. E muitas vezes fica dependendo do reconhecimento externo. A pessoa que não se reconhece, ela vai ter a ilusão de que um reconhecimento externo vai fazer com que ela se sinta bem. Mentira. A pessoa que se reconhece, se eu reconheço o meu trabalho, eu não estou nem aí para uma validação externa, porque eu sei o que eu tenho para oferecer. E isso, saber o que eu tenho para oferecer, é resultado de uma reflexão inteligente. Então eu tenho como eu faço uma reflexão inteligente? Através de um papel e caneta. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever. Cara, o que eu reconheço de mim que eu sou bom? Para você, não é para ninguém, isso não é para postar, não é para fazer um vídeo, não é para você gravar um curso, não é para fazer conteúdo, não. Você vai pegar um papel e a caneta e vai escrever o que eu sou bom, o que eu faço bem feito, por que eu escolhi a minha profissão, quais são meus ideais, o que eu acredito, né? Quais são meus grandes objetivos, meus grandes sonhos. Se você começa a lembrar disso, você começa a reconhecer essas coisas, você já vai começar a mudar o seu estado de ânimo. Por quê? Porque as emoções, elas são consequências, elas são reações do que você pensa. Então, se você começa a qualificar os seus pensamentos, você começa a qualificar as suas emoções. E muitas vezes, quando você está com uma baixa autoestima, porque os seus pensamentos eles estão precisando de uma faxina. Como você faz uma faxina nos seus pensamentos? Começa a forçar pensar coisas boas. Comece a lembrar de quem você é. Comece a lembrar dos seus ideais. Comece a lembrar da sua vocação. Então, o primeiro ponto para você sair de um estado de baixa autoestima: reflexão profunda, inteligente e direcionada. Escreva num papel tudo que você reconhece em você de bom. Lembre das suas melhores histórias, lembre das suas melhores conquistas, lembre dos elogios que você recebeu quando você ajudou alguém, tá? Mude o seu pensamento que você muda o seu estado emocional. Primeiro passo, reflexão. O segundo passo diz respeito a você utilizar o seu networking. Cara, não tem coisa melhor para você se sentir bem de trocar uma boa ideia com uma pessoa qualificada. Então, como você faz isso? Você vai pegar um papel e uma caneta, né? Quem me conhece sabe que eu sempre oriento papel e caneta, e vai fazer uma lista de contatos que você acha legal, pessoas próximas, familiares, colegas de trabalho, colegas de faculdade, pessoas que às vezes, sei lá, amigos de internet não interessa, vai fazer uma lista dessas pessoas.
e vai escolher algumas dessas pessoas para mandar uma mensagem. E aí, tudo bem, beleza? Como você está? O que você está fazendo? Bora trocar uma ideia? Vamos fazer alguma coisa junto? Vamos fazer um Zoom para falar sobre tal tema? Eu tô meio mal, tô meio para baixo assim, meu negócio não tá tão bom como eu gostaria, tô precisando trocar uma ideia com alguém, questão de 5 a 10 minutos, quando você tem disponibilidade? Gente, vocês não fazem ideia do poder que isso tem. Vocês não fazem. Muitas vezes eu tive sacadas gigantescas, tudo que eu não desisti, não foi por uma vontade própria, que eu sou foda e que nunca desisto de nada. Não, a maioria das vezes que eu não desisti foi por incentivo de pessoas importantes, que eu precisava trocar uma ideia. Então eu tenho no meu radar algumas pessoas que eu sempre vou trocar ideia para poder ter uma referência externa para validar aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer, mas às vezes eu preciso de uma empurrada externa, né? E a nossa rede de contatos é para isso. A nossa rede de contatos, ela nos fortalece. Em Teófilo Otoni, eu lembro que eu ia tomar uma decisão de parar de trabalhar com treinamentos. Eu marquei uma conversa com vários empresários aqui da região para poder conversar sobre isso e nenhum deixou eu desistir. Todo mundo falou, paciência, paciência, paciência. E hoje, se não fosse eles, talvez eu estaria fazendo outra coisa. Imagina. Então, o segundo passo para você sair de um estado de ânimo baixo é você usar o teu networking, usar a tua rede de contatos, faz uma lista e entra em contato com esse pessoal, entra em movimento, tá? Isso é importante. E o terceiro passo, para quem é empreendedor, para quem é empreendedora, você que está aí vivendo um estado emocional aí não tão positivo, quer uma coisa boa para você melhorar? Venda. Ofereça teu serviço, venda seu serviço, pega teu Instagram, encontra perfis de pessoas que você nunca viu na vida e fala, oi, tudo bem, beleza? Eu sou nutricionista, posso oferecer, você tem interesse em fazer uma sessão experimental comigo? Para a gente fazer uma análise nutricional? É uma sessão gratuita. Aí você marca uma sessão com quem nunca te viu na vida, faz uma sessão, entrega teu melhor e no final você fala, e aí, vamos fechar um pacote aí de acompanhamento nutricional? Cara, eu tenho certeza que se você fizer isso e vender e a pessoa fechar contigo, o teu estado de ânimo ele vai mudar da água para o vinho. Quem faz isso sabe o que acontece. É uma delícia quando você vende. Para o empreendedor, a venda é o gol. Para o empreendedor, fechar com o cliente é a coroação do seu trabalho. E outra, é onde o dinheiro entra, né? Porque o dinheiro, dentro do método Athena, eu trabalho muito com o conceito de honraria, né? O dinheiro, quando alguém te paga, é porque ele está honrando o seu trabalho, né? Ele está honrando o seu trabalho, por isso que a pessoa te paga. E a palavra honorários vem de honrarias, né? Uma honra. E dentro do método Athena, eu ensino as minhas clientes, as minhas alunas, a entenderem o dinheiro como uma forma de validação do seu serviço, né? Você está sendo honrada, né? Então, quando alguém te paga, a pessoa está te honrando. E isso eleva a autoestima da pessoa. Isso faz com que a autoestima da pessoa fique bem. Então não tem nada melhor para uma empreendedora, para uma profissional autônoma do que vender, ganhar dinheiro, não pelo materialismo, não pelo retorno financeiro, mas principalmente por essa constatação de que o teu serviço está sendo honrado. Isso melhora. A pessoa pode estar depressiva. Se ela vende, ela sai da depressão. Eu boto minha mão no fogo pelo que eu estou falando. É uma coisa muito interessante isso, né? Agora, né, então, recapitulando os três elementos que eu coloquei aqui para elevar a autoestima de uma profissional, né? O primeiro é uma reflexão profunda sobre o reconhecimento de quem você é. Você tem que se reconhecer, você tem que reconhecer o teu conhecimento, você tem que reconhecer a tua história, você tem que reconhecer no que você é boa, você tem que reconhecer sua vocação,
Primeiro ponto. O segundo ponto é utilizar o networking, né? A sua rede de contatos. E o terceiro ponto é vender. Entre em movimento, que eu garanto que você vai começar a melhorar o seu estado de ânimo e vai fazer com que essas oscilações emocionais, que são naturais, sejam oportunidades para você desenvolver formas de controlar, equilibrar cada vez mais o seu campo emocional para que as suas emoções não interfiram mais de maneira negativa os seus resultados profissionais, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, coloque seus comentários, coloque suas dificuldades. Eu quero saber quais são suas dificuldades. Se você não está me seguindo ainda no Instagram, me segue no Instagram. Vai ser um prazer eu poder conhecer melhor quais são suas dificuldades para que eu possa trazer conteúdos cada vez mais qualificados aqui para você. Lembre-se, você não está sozinho, tá bom? Agora vai lá e faz. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!